Boa noite, pessoal. Tá bom a altura, sim? Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Para que a gente possa estudar um pouquinho sobre a nossa doutrina, procurando, na verdade, trazer alguns conhecimentos da nossa doutrina aplicado realmente no nosso dia a dia, né? Porque o objetivo é que a gente possa realmente aplicar no nosso dia a dia as palavras do Evangelho, né, as nossas diretrizes da vida, para que a gente possa realmente ir direcionando a nossa vida, caminhando aí no nosso espaço, né, durante o período de vida que nós temos aqui, mas que a gente possa se entender e entender essa doutrina dentro de nós mesmos. E hoje escolhi esse tema, né, Conhece-te. Pergunta se o pessoal está te ouvindo lá atrás, que está um pouco baixo. Tá. O pessoal de trás, dá para ouvir aí? Dá? Se não der, aí vocês dão um alô que eu ponho mais próximo da boca aqui, tá bom? Então, o tema que eu escolhi, Conhece-te a ti mesmo. E aí, a gente tem uma referência grega lá do templo de Apolo, né, de Delfos, onde a gente remota esse tema, Conhece-te a ti mesmo, a importância da gente se olhar, se autoconhecer, né, realmente procurar quem somos nós ali, qual é o nosso papel naquele momento que nós estamos vivendo, qual é o nosso papel na nossa vida, para que a gente possa traçar realmente o nosso caminho aí, o nosso destino, né? Nós costumamos pensar que na verdade o nosso destino já está traçado, né? Deus coloca algumas linhas para que a gente possa seguir, mas na verdade nós vamos direcionar o nosso destino dentro daquelas linhas de ação. Então, nós precisamos assim conhecer realmente aquilo que está dentro de nós mesmos para saber o que é que eu preciso mudar dentro de mim ou se está tudo certo e eu realmente não preciso mudar nada. Só preciso caminhar da forma como eu estou caminhando, né? Então, a importância desse autoconhecer para que essa sabedoria interna possa se manifestar dentro de cada um de nós. Existe uma sabedoria divina que está ali latente dentro de nós, né? Mas nós precisamos abrir realmente as portas, as comportas desse nosso eu, para que essa sabedoria possa realmente se manifestar e eu possa realizar tudo aquilo que eu vim buscar nessa escola da Terra. Todos nós não viemos aqui simplesmente a passeio de férias, né? Na verdade, nós viemos buscar alguma coisa para a nossa bagagem espiritual. Nós viemos buscar conhecimentos, coisas que pudessem realmente engrandecer a nossa alma, para que a gente pudesse caminhar aqui e retirar alguma coisa de muito bom no processo de transformação do meu eu, transformação do meu interior. Então, quando a gente pensa nessa questão do autoconhecer, vem à tona isso, né? Olhar para dentro de nós e aí se entender, procurar se entender. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente para e tenta se ouvir? Quantas vezes a gente tenta ouvir lá dentro a nossa voz ali, né? Sabe aquela voz que vem do coração, né? Quantas vezes a gente tenta se ouvir e entender o que é que nós estamos, o nosso eu está pedindo, o que é que nós estamos querendo. A gente simplesmente vai vivendo um dia atrás do outro sem dar atenção a isso. Nós vamos passando, né, em cima das nossas coisas, em cima do nosso próprio eu, e quando a gente percebe, nós estamos sobrecarregados dentro daquelas tarefas que nós temos no nosso dia a dia, dentro do nosso pensamento, às vezes hiperlotado, a gente não consegue dar vazão para entender um pouquinho mais de mim mesmo, porque eu acho que eu não tenho tempo para isso. Então, eu não consigo parar para me ouvir, para ouvir o que está lá dentro do meu coração e o que eu preciso trazer para fora. Eu vou simplesmente vivendo, né? E aí, às vezes, a gente se dá conta que nós passamos um grande período da nossa vida perdendo esse tempo. Então, mesmo diante de todas as nossas tarefas diárias, nós precisamos ter esse tempo conosco mesmo. É um tempo interno ali, né, que ninguém pode realizar, só eu.
Só eu mesmo posso olhar para dentro de mim e me entender. Aquele que está fora, ele pode auxiliar através de um pensamento, através de uma palavra, um gesto amigo, mas na verdade quem vai se entender realmente sou eu mesmo. Então por isso, essa questão do templo de Delfos, que ele falava, conhece-te a ti mesmo, com o objetivo da gente abrir essa sabedoria interna ali de dentro de nós mesmos, para que a gente pudesse realmente se entender. E aí, se entendendo, nós vamos conquistando essa vida plena. Porque aí eu consigo ajeitar as coisas que não estão certas. Entendendo a minha vida, eu consigo dar ajustes nela, e aí eu vou me entendendo cada vez mais, vou me ajustando e dessa forma eu vou tendo uma vida mais plena, dentro daqueles princípios que eu mesmo quero. Então, se conhecer abre um novo leque para que eu possa vivenciar uma experiência diferente. Talvez nós tenhamos vindo várias vezes aqui nessa terra, de encarnação em encarnação, e perdemos esse tempo de procurar se entender. E talvez por isso a gente tenha que retornar, porque não fizemos, na verdade, um exercício em cima de nós mesmos, em cima da nossa própria sabedoria. Passamos pela nossa vida sem nos entendermos. Então, nesse sentido, eu trouxe esse tema hoje para a gente, para que a gente possa sair daqui tentando realmente se entender um pouquinho mais, ou procurar a ajuda interna do meu eu, para que eu possa me entender e trabalhar em cima da minha própria vida, né? Então, coloquei para vocês aqui, amor a si mesmo. Isto é extremamente importante. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e entender que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de um grande Criador e que dentro de nós mesmos existe essa centelha divina louca para realmente aparecer, né? E a gente vai sufocando essa centelha divina pelos fatos da nossa vida. Nós vamos deixando isso para depois, né? E quando a gente percebe, passou tanto tempo ali sem a gente se olhar, sem a gente se autodescobrir, e aí a gente vai entendendo que a nossa vida está simplesmente passando pela nossa vida, sem que a gente possa prestar atenção nisso, né? E aí nós observamos aqui que Jesus viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. Como é que é isso então, né? Se eu estou pensando em amar a si mesmo, e aí fala que Jesus amou a si mesmo quando ele se entregava para a humanidade, quando ele se entregava ali para o outro, como é que é isso? Eu preciso, para esse exercício, me entregar para o outro, para que eu ame a mim mesmo? É que, na verdade, quando Jesus trabalhava para o outro, ele enxergava Cristo no outro. Ele enxergava a figura crística, porque Jesus foi um homem que passou na terra. E aí Jesus, pelo despertar espiritual dele, ele se cristifica, ou seja, ele manifesta a luz divina na vida dele. Então, esse Cristo, ele consegue agora entender e enxergar que dentro de cada uma das pessoas existe essa força divina, existe esse amor divino que envolve a vida dele e que faz com que ele possa caminhar. Então, quando ele se volta para o outro, né, para se entregar ao outro e à humanidade, ele está amando a ele mesmo, porque ele reverencia o Cristo interno do outro. Então, não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Ele está vivenciando aquele amor divino dentro dele, contemplando esse amor divino dentro de cada um. E quantas vezes a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente enxerga essa força divina, a gente enxerga esse amor divino. Nós costumamos enxergar que o outro traz para a gente, né, situações difíceis, traz às vezes mau-grado, invejas, rancores, tristezas, né? A gente enxerga naquele que está ao nosso redor tudo aquilo de ruim que está ali permeando o redor. E na verdade, aquilo que nós estamos enxergando, de certa forma, está aqui, ó, embutido dentro de nós mesmos. Então, o outro que está mostrando para mim
às vezes, uma situação de rancor, de mágoas, de tristeza, na verdade ele está mostrando para mim o que eu preciso mudar aqui dentro. Ele está sendo um espelho para que eu olhe para dentro de mim mesmo e consiga analisar. Quando a gente olha para nós mesmos, é muito fácil a gente arrumar as desculpas para aquilo que nós estamos sentindo, né? Se eu olho para mim mesmo ali e encontro uma raiva, uma mágoa, eu falo, mas é porque a outra pessoa me fez isso, então era natural que eu realmente respondesse ou que eu agisse dessa forma, né? Mas quando eu olho a vida do outro e enxergo uma mágoa, uma tristeza ali e consigo perceber que ele está sendo um espelho que a vida colocou para que eu enxergue aquilo que está dentro de mim, é uma forma de eu estar refletindo mais suavemente em mim mesmo. E mais suavemente refletindo em mim mesmo, eu passo a fazer isso com amorosidade, que nós já conversamos outros dias, né? Olhar para dentro de nós e procurar se reencontrar, carece que a gente olhe com um olhar amoroso. Nós não precisamos olhar para nós mesmos com um olhar de apontamento, destrutivo, mas é com um olhar amoroso. Pensar assim, olha, puxa vida, né? Eu realmente errei nessa situação, eu pensei dessa forma e não estava tão adequado, mas eu posso mudar, né? E não aquela questão de, nossa, eu errei, vou continuar errando. Não, né? É trabalhar esse interno para que manifeste realmente essa vida divina na minha vida. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio o mundo. Apesar dele estar voltado ali para o trabalho do outro, né, ele nunca se permitiu deixar de fazer aquilo que ele realmente veio destinado para fazer. E de repente, na nossa vida, a gente percebe algumas situações assim. De repente, às vezes a gente tem que orientar uma pessoa, estar conversando com uma pessoa, mas eu coloco o meu eu na frente, né, e falo, agora não dá tempo, né? Então deixa para depois, né? Amanhã eu volto e converso com aquela pessoa, e de repente aquele era o exato momento que a pessoa realmente precisava para se entender, né? E aí eu cortei isso. Então, estar à disposição do outro, ali na vida do outro, é você realmente vivenciar esse Evangelho de Jesus no seu coração e colocar esse Evangelho realmente em prática, no seu dia a dia, ali na vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu conheço o Evangelho de Jesus, né? Eu conheço tal. Conhecer é uma coisa, mas vivenciar esse Evangelho é outra coisa completamente diferente. E quando nós estamos vivenciando esse Evangelho, nós estamos trabalhando dentro de nós mesmos. Nós estamos procurando nos conhecer. E aí, nos conhecendo, nós vamos realmente manifestar essa luz divina na nossa vida. Chico Xavier coloca para a gente, então, que a caridade é um dispositivo divino que interfere no mecanismo da lei de causa e efeito, mobilizando-a em nosso benefício. A gente já conhece essa questão da lei de causa e efeito, né? Ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu tenho um retorno, volta alguma coisa para mim, né? Existia uma professora que falava assim, né? Quando a gente aponta para o outro, tem 3 apontando aqui para a gente, né? E é exatamente isso, né? É a lei da causa e efeito que André Luiz trabalha tão bem nas obras dele e mostra realmente para a gente que tudo aquilo que nós estamos fazendo tem um reflexo na nossa vida. Então precisamos refletir nisso e procurar mudar, ou ver, observar o que eu preciso realmente mudar, né? E quando o Chico coloca para a gente, olha, que a caridade é um dispositivo divino que interfere nesse mecanismo, ele coloca para a gente uma maneira fácil da gente tentar mudar alguns rumos da nossa vida. Se a nossa vida realmente está difícil, com algum problema grave e tal, eu tenho na caridade um dispositivo que eu posso mudar a forma de ação na minha vida. E a caridade, gente, essa caridade, né, ela não é uma coisa tão difícil. Basta apenas que realmente a gente abra o nosso coração e queira entender o outro. Ir lá, colocar a mão no bolso e dar um dinheiro, né, ou comprar uma cesta básica tal para o outro, é importante, é uma caridade também. Porém, nós precisamos ver qual é o sentimento que nós estamos tendo para fazer isso.
Se de repente eu só estou indo lá, compro a cesta básica, pago, sem nenhum sentimento, né? Nada para passar para o outro, eu não tenho um sentido de caridade. Mas, na verdade, quando eu estou comprando o alimento, né, e estou imantando esse alimento com a força do meu pensamento, para aquela pessoa que receba esse alimento, possa nutrir tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual, realmente eu estou fazendo uma caridade. E esse é um dispositivo que eu posso usar para transformar muitos efeitos de algumas causas que eu tive na vida, na minha e na dos outros também, né? Então, olhar isso com carinho faz com que eu possa encontrar mecanismos para modificar a minha vida. E como nós estamos aqui, nessa vida, procurando realmente modificar a nossa vida, né? Trabalhar alguma coisa dentro de nós mesmos, senão nós não estaríamos aqui, né? Todos aí tentando ouvir para que a gente possa aprender alguma coisa. Se a gente não tivesse esse sentido, né, de nada valeria a nossa estada aqui, nessa escola da Terra. Nós estaríamos simplesmente de férias aqui, sem realmente angariar, né, receber alguma coisa em troca para o nosso eu, para o nosso crescimento. E na verdade, a ideia é completamente diferente. É que a gente realmente venha aqui, aprenda realmente alguma coisa importante, que transforme a minha vida, mas que também transforme a vida daqueles que estão ao meu redor. Então, enquanto nós estamos ali como tutores na nossa casa, né, na nossa família, ou ao redor das pessoas do nosso trabalho, que a gente possa realmente ser uma fonte de amor, de caridade, de expressão da vida divina, e que isso possa ter um reflexo na vida do outro, para que ele também queira mudar, que ele também queira modificar a sua própria vida, né? Um simples gesto de solidariedade vale por muitas preces reunidas. Olha que interessante. Às vezes nós paramos, né, para orar, para fazer as nossas orações, e ficamos ali tempo e tempo e tempo ali fazendo a nossa oração, né? E Chico coloca para a gente que às vezes um ato de caridade ali muda completamente ou dá um salto quântico nessa questão das preces ali, tá? A prece, ela também é uma forma de caridade, depende da forma como eu estou direcionando, né? Porque vocês sabiam que nós estamos em prece todos os momentos da nossa vida? Desde aquele momento que a gente está pensando mal do outro ou alguma coisa, o que nós estamos fazendo? Uma prece. Nós estamos sim alimentando um pensamento e jogando esse pensamento para o universo. Isso é uma prece. Mas nós precisamos aprender a ter preces positivas, pensamentos positivos que possam sim atingir as pessoas de forma construtiva e não de uma forma destrutiva. Então, vivenciar o amor divino e transformar esse amor divino, enviando para que as outras pessoas também possam absorver, olhem para aquilo e queiram realmente se modificar, trabalhar o seu interior, né? Então, está nas nossas mãos e o nosso pensamento é maravilhoso, né? Ele trabalha nesse sentido dessa prece divina, mesmo que a gente não perceba. A gente está ali constantemente em processo de oração. Só precisamos mais fazer o quê? Vigiar a nossa mente, para que realmente essa vigília traga palavras, pensamentos, ações extremamente positivas, que façam com que eu cresça e aquele que está no meu redor também venha crescer, né? André Luiz coloca para a gente aqui, ó, a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. A gente percebe isso? Quantas vezes nós estamos descontentes dentro da nossa vida com as ações do outro? Nós estamos ali analisando a vida do outro e nós estamos descontentes com essa vida do outro, sem olhar que, na verdade, essa luta que eu tenho que travar é comigo mesmo, ou seja, com as modificações do meu eu, do meu íntimo. E essas modificações não são modificações externas, são modificações internas. Por isso eu preciso me conhecer, por isso eu preciso me entender e saber qual é o meu objetivo de vida. E aí quando eu me conheço e sei qual é o objetivo da minha vida, não passa a ser uma agressão essa luta,
contra mim mesmo. Na verdade, é uma contribuição. É uma contribuição para que se manifeste a vida divina em mim. Então, não é uma luta no sentido de travar grandes batalhas ali, não, né? É a gente reverenciar o eu divino, o amor divino dentro de mim e aceitar esse amor divino dentro de nós mesmos, né? Nós costumamos às vezes não olhar para isso, não aceitarmos esse amor divino, porque a gente acha que tudo é externo. Então eu vou buscar as minhas realizações externamente, eu busco o entendimento externamente, eu busco a compreensão do outro externamente, e aí esqueço de olhar para dentro de mim mesmo e saber que a compreensão tem que partir de mim, o amor tem que partir de mim. Eu preciso ser a fonte geradora de um amor, para que isso possa realmente chegar ao coração daqueles que estão ao meu redor, através da manifestação do amor divino. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer os seus defeitos, os seus vícios, os desejos, seus pensamentos, ou seja, nós precisamos fazer uma autoanálise e olhar para dentro de mim mesmo e perceber o que eu estou precisando mudar ali, através dos meus desejos, os vícios, aqueles vícios que eu tenho. E quando a gente pensa em vício, o que a gente pensa? A gente pensa lá em bebida, em fumar, em drogas, né? São esses os vícios que a gente está acostumado a pensar. E o vício da gente olhar a vida do outro, e o vício da gente pensar mal do outro, da gente analisar a vida do outro, né? E se colocar naquela posição. E esses vícios todos aí que estão rondando a nossa vida e nós esquecemos, deixamos passar. Então, se analisar é um pouco mais profundo. Então, olhar, por exemplo, aqui para esses vícios é olhar para dentro disso mesmo também, né? E perceber, puxa vida, né? Hoje eu tive um vício de olhar para uma pessoa e analisar a vida daquela pessoa, ou então querer que aquela pessoa fosse de uma forma diferente. Então, na verdade, eu estou colocando a forma como eu gostaria que o outro fosse. E se eu estou fazendo isso, preciso mudar dentro de mim mesmo. Fora se manifesta como está dentro. Então, se eu quero realmente mudar alguma coisa no outro, preciso mudar dentro de mim. Porque aí eu enxergo ou mudo a forma de enxergar a vida do outro. E aí as coisas realmente mudam, se transformam, né? Vencer esses vícios, os nossos desejos e os pensamentos, né? O nosso pensamento tem uma força maravilhosa, é uma força que não encontra barreiras, né? Ela não tem parede, não tem nada. O nosso pensamento consegue chegar até a outra pessoa, objetos ou coisas, em qualquer instante e numa velocidade imensa. Então, o que nós precisamos fazer? Transformar esse nosso pensamento. Em vez de a gente pensar coisas negativas, envia amor, envia paz, envia prosperidade, envia força e coragem para o outro. Aquela pessoa que está passando por um problema grave, ela não precisa de um lamentar junto com ela, não. Ela precisa de força. Então, o que eu faço? Deus, envia força para que aquela pessoa consiga vencer a sua etapa na vida, né? Assim nós vamos estar contribuindo com o outro e não trabalhando o contrário, como a gente costuma pensar e ver, né? Então, trabalhar esses vícios nossos faz com que a gente manifeste a luz divina dentro da nossa vida. E essa luz divina é capaz de modificar a mim mesmo e também aqueles que estão ao meu redor. Então, a vontade que a gente tem, às vezes, de modificar o outro, ela deve nascer aqui dentro. Porque aí, quando eu mudo aqui, o outro que está ao meu redor também estará sendo mudado, né? O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Muitas vezes a gente tem essa questão, né? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, né? Então, na verdade, o mal que ainda está dentro de nós mesmos é o que nós precisamos temer, porque na verdade nós não estamos tendo controle sobre ele. Nós deixamos ele aberto para que ele possa fluir, né? Quando a gente passa a ter controle, analisar aquele mal aparente que está em mim, eu começo a controlar e mudar. E esse mal,
ele é realmente aparente, porque na verdade, como nós somos filhos do Criador, temos a essência divina dentro de nós mesmos, esse mal, na verdade, ele não existe. Ele é uma distorção do meu campo mental que transforma isso em mal. Entendendo dessa forma, eu cultuo agora e vivifico a força divina, o amor de Deus dentro de mim. Nós precisamos acostumar a fazer isso, cultuar esse amor divino dentro de nós, entender que nós somos realmente filhos do Criador e que temos uma potencialidade imensa nas nossas mãos, né? Nós conseguimos transformar as coisas à medida que a gente realmente deseje com muita força. Né? A partir do momento que a gente tenha uma forte decisão de mudar alguma coisa, ela se manifesta na nossa vida, externa e internamente. Eu consigo mudar aqui dentro e consigo transformar também ali fora, porque agora eu tenho um conhecimento da potencialidade da minha força divina. E isso, gente, acontece em todas as situações da nossa vida. Na vida com as pessoas que estão ali ao nosso redor, a nossa família, para um emprego, por exemplo, né, para as amizades, enfim, para tudo, na verdade, nós precisamos usar a força interna que Deus nos deu. Nós precisamos usar essa potencialidade divina e colocar ela realmente a trabalho na nossa vida, transformando realmente a nossa vida, né? Gandhi colocava para a gente, o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Olha que maravilhoso, né? Quando a gente começa realmente a servir o outro e pensar no outro, no que ele está precisando, né? A vida dele, o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar, a gente se perde diante de tantas coisas para fazer em relação ao outro. E se perdendo nisso, a gente se acha, porque nós encontramos aí Deus agindo através de nós, né? Isso é maravilhoso, né? Quando as pessoas manifestam para você uma necessidade grande e que você sinta que realmente é uma necessidade real, importante, trabalhe para isso. Auxilia isso, né? Isso vai trazer processos de mudança e transformação para você mesmo. Há um tempinho atrás, não faz muito tempo, faz alguns, acho que 2 meses mais ou menos, eu atendi uma pessoa que foi numa consulta lá do SUS, né? E a pessoa falou assim para mim, ai doutor, eu estou aqui hoje, ó, essa roupa que eu estou, o sapato, tudo é emprestado de uma vizinha para que eu pudesse vir na consulta. Porque sábado passado minha casa pegou fogo e queimou tudo. Queimou a loja, uma lojinha que eu tinha, queimou a casa, tal, tudo, né? E aí a vizinha me deu a roupa dela para que eu pudesse vir, né? Foi assim, super difícil, né? Você vê aquela situação de vida, né? E tudo aquilo que ela está passando, né? O que a gente pode fazer por isso, né? Aí a gente conversou com o pessoal lá do centro, né, fizeram uma força-tarefa lá, foram lá ajudar ela, tal, tudo, e a Márcia mandou para mim depois um áudiozinho, né, porque a gente nem não colocou para ela de onde vinha a ajuda, né, foi lá ajudar simplesmente. E a gratidão que ela colocou naquele áudio, né, por ela estar recebendo alguma coisa que ajudasse ela a se reconstruir, foi maravilhoso. Então, às vezes, gente, nós precisamos sim atuar materialmente. E às vezes nós precisamos atuar espiritualmente. Ou seja, nós precisamos às vezes atuar ouvindo o outro. Ouvindo aquilo que o outro precisa, né, falar, ou de certa forma auxiliando dentro daquilo que é a minha possibilidade, né? Então, esse trabalho faz às vezes com que a gente deixe de olhar o que nós precisamos. Por isso que Gandhi coloca para a gente que a gente se perde servindo. Porque eu deixo de ter o sentido de que o mais importante é a minha vida. E eu passo a enxergar a importância na coletividade. Eu passo a enxergar a importância no fluir desse amor. E aí quando realmente a gente está perdido, a gente encontra conosco mesmo ali, porque nós encontramos o amor realmente reunindo a nossa vida. E isso é maravilhoso. Traz as transformações à nossa vida, né?
O Chico, através de André Luiz, na Escada da Luz, ele coloca: ninguém foge aos princípios da causa e efeito, mas ninguém está privado de liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Ou seja, tudo que nós plantamos um dia, nós vamos colher. E aquilo que nós estamos colhendo hoje é fruto do que eu plantei anteriormente, às vezes em vidas passadas, ou às vezes agora mesmo, em momentos atrás. Eu estou colhendo realmente aquilo que eu plantei. Porém, olha que importante que o André Luiz coloca para a gente, né? Mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Ou seja, eu preciso viver eternamente assim? Não. Eu posso mudar a minha vida, eu posso transformar a minha vida em atitudes diferentes e agora trazer um novo renascer. E aí, trazendo essa atitude diferente para a minha vida, eu estarei trazendo no amanhã coisas muito boas, coisas que eu realmente quero viver. Então, contemplar a beleza divina, o amor divino na minha vida hoje, traz amanhã as renovações que eu preciso para que eu possa me encontrar comigo mesmo, para que eu possa me aceitar, para que eu possa me amar e para que eu possa realizar aqui, nessa escola da terra, tudo aquilo que eu vim realizar, com um sentimento de amor, de carinho por aquilo que eu estou vivendo, né? E não simplesmente como um peso de transformação. Nós não precisamos ter esse peso de transformação na nossa vida. É aquilo que eu disse, a coisa precisa ser leve, precisa ser boa, precisa ser gostosa, né? Ou seja, eu preciso ter prazer de viver aqui. E como é que eu vou ter esse prazer? Vivendo esse amor de Cristo dentro do meu interior. Isso traz todo o processo de renovação para a minha vida. E aí, está nas minhas mãos, não é na do outro. A gente costuma colocar a culpa em tudo que acontece no outro, mas está nas minhas mãos. Sou eu que realmente preciso querer transformar realmente a minha vida para que eu mude, né? Dessa forma a coisa acontece. Então, eu coloquei alguns tópicos para a gente lembrar aqui, né? O que é importante eu fazer aí nesse processo de transformação, né? Então, olha, ter mais atenção e dedicação no estudo de si mesmo, sem desgastes necessários. Ou seja, olhar para dentro de nós mesmos, analisar como nós estamos vivendo a nossa vida, filtrar isso e aí promover o processo de mudança. Porém, sem esses desgastes desnecessários. É aquilo que eu falei, com amorosidade. Nós precisamos sim olhar, perceber que nós precisamos mudar, mas com amorosidade. A gente precisa olhar para dentro de nós e entendermos que nós somos filhos do Criador, que carregamos dentro de nós mesmos algumas imperfeições não criadas na originalidade, mas distorcidas pelo nosso campo mental enquanto nós vivemos aqui. E agora, trabalhar nesses processos de distorção, para que a gente possa inverter e realmente se conhecer. Fazer isso diariamente para aprender um pouco mais sobre mim mesmo. E eu gosto sempre de ressaltar a passagem de Santo Agostinho, no Evangelho de Jesus, né, que ele falava para a gente que todos os dias, quando terminava o dia, ele fazia uma autoanálise e ele se perguntava o que ele deveria ter feito diferente. Se havia alguma pessoa que tinha alguma queixa dele naquele dia. E aí ele procurava transformar, trabalhar isso, né? E foi um processo de crescimento na vida dele. Então ele coloca para a gente isso no Evangelho como uma forma da gente também aplicar a nossa vida e promover os processos de mudança ali na nossa vida, né? Superar o domínio dos hábitos e condicionamentos automáticos fixados por você ao longo do processo evolutivo. Então, superar aqueles domínios que nós temos ainda sobre nós mesmos. Sabe aquela questão assim que, por exemplo, você está indo em tal lugar, né? Na Batista de Carvalho, e eu vou sempre descendo a rua 13 de maio, viro tal rua e chego lá. Faço sempre isso, é um condicionamento. Se eu não fizer dessa forma, não dá certo, né? Então, isso nós precisamos tirar
de nós mesmos? Os condicionamentos, né? Mas esses condicionamentos estão fixos lá dentro de mim mesmo. Então eu preciso olhar e saber, não, eu posso descer pela rua Agenor Meira, por exemplo, e chegar no mesmo lugar. Então na vida nós podemos desviar, né? Eu aprendi uma vez assim, né? Desviar para a direita, desviar para a esquerda, conhecer o direito e conhecer o esquerdo, mas se voltar para o centro e caminhar em equilíbrio, né? Então, o conhecimento não é negado a mim, mas eu preciso saber filtrar o que está certo e o que está errado e seguir o caminho do equilíbrio. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Então nós precisamos sim, todos os dias, estar ali com o jardineiro, carpinando ali, tirando os matinhos, né, as gramas que estão crescendo. Nós precisamos aparar essa grama para que se manifeste a nossa vida divina, né? E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo o nosso processo de autoanálise. Autoanálise, limpeza de nós mesmos, olhando e tirando as ervas daninhas, os vícios, as tristezas, as mágoas, as angústias, tirando isso da nossa vida e deixando que realmente o nosso gramado se torne um gramado bonito, né? Como se fosse uma planície do Evangelho de Jesus, né? Que traz amor, caridade, paz ao coração, alimenta realmente a nossa alma, né? Isso é o real na nossa vida. Nenhum processo de autoconhecimento teria grande utilidade se não acreditássemos que podemos evoluir. Então, todos nós acreditamos que realmente nós podemos evoluir. Isso está dentro da nossa vida, ali dentro do nosso interior, porque nós possuímos essa centelha divina. Isso está ali dentro, latente ali. Nós só precisamos valorizar isso dentro de nós mesmos. Nós precisamos reconhecer essa chance, né, de evoluir. E quando a gente reconhece que nós seremos capazes de evoluir, isso vai se manifestar na nossa vida. A partir do momento que a gente dá o start, isso começa a se manifestar na minha vida. E eu começo a perceber que todas as coisas começam a se transformar, né? Acredita na força do Deus Pai Todo-Poderoso, que existe dentro de você, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, vivencia isso, está nas nossas mãos. A gente pode sim crescer, evoluir, voar bem alto ali, né? Consistente no amor divino, tendo a consistência, a vontade, a certeza e acreditando que realmente a gente pode realizar tudo aquilo que nós almejarmos, né? Transformar tempestades do mal em atitudes do bem. Então, vigilância dos pensamentos, isso é importantíssimo. Nós precisamos aprender a vigiar o nosso pensamento. Mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos, né, eu tive o meu primeiro processo de desdobramento do corpo físico, né? E eu estava em casa, nós estávamos fazendo uma reunião de meditação, ouvindo uma fita, né, de meditação. Naquela época era fita, né? Então, eu estava ouvindo a fita lá de meditação. E aí foi muito importante. Logo no começo ali, eu senti saindo do corpo. Eu saí do corpo e aí eu fui até um lugar e onde tinha vários arcos, né? Os arcos romanos ali, né? E eu passei por aquele arco e eu vi uma pessoa lá no fundo de um arco, que para mim, eu traduzi que era um monge, né? Eu vi um monge sentado lá e eu fui lá conversar com ele. Então eu fui lá no fundo, né? Sentei lá. E ele falou assim para mim: na sua vida você vai conseguir muita coisa, mas vigie constantemente a sua mente, né? Aí eu voltei e senti chegando no corpo, né? Para mim isso durou mais ou menos ali uns 5 minutos. Na verdade, quando eu voltei no corpo físico, a fita estava acabando, quer dizer, era mais ou menos uns 45 minutos por aí que demorou esse processo, né? Então,
acreditar e vigiar os nossos pensamentos em todos os momentos da nossa vida, direcionar os nossos pensamentos como fonte de amor para os outros, né? Então eu envio força, amor, carinho para o outro, né? E trabalhar aqueles pensamentos que me chegam de forma negativa, de forma que eu possa identificar aquilo. Identificando aquele pensamento, eu posso mudar, eu posso transformar. Mas quando eu não quero prestar atenção nisso, né? Eu deixo o pensamento ao léu. E aí entra pensamentos positivos, pensamentos negativos, ou seja, eu vou vivenciando da forma como a vida me leva, e não como a forma como eu estou determinando, com amor, com caridade, com carinho realmente pela minha própria vida, né? Oração sincera, ou seja, é uma forma de eu transformar o mal em bem, né? Ter realmente uma oração sincera, querendo realmente que o outro se dê bem na vida, que o outro receba amor, que receba carinho, né? Que receba paz, fortaleza, que ele consiga vencer realmente todas as batalhas da vida dele, né? Não é aquela oração que a gente faz simplesmente da boca para fora, mas é sentindo isso. Esse é o verdadeiro poder da oração, é a gente sentir que realmente ela está acontecendo. Como é que Jesus falou para a gente, né? Olha, se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, você fala para essa montanha, passa para o outro lado e ela vai passar. O que ele fala para a gente? Quando a gente acredita naquilo que nós estamos orando, nós estamos determinando que aconteça. Então, quando eu quero, por exemplo, um emprego, eu preciso acreditar naquilo que está acontecendo e não que está difícil, né? Não é assim. Logo que eu casei, a minha esposa foi morar comigo lá em Campinas, né, porque eu estava terminando a faculdade, e ela acabou a faculdade aqui de enfermagem. Aí ela chegou para minha sogra, falou para minha sogra assim: nossa, vi um jornal hoje lá de Campinas que tem não sei quantos mil desempregados lá, né? E ela estava indo para lá. A minha sogra na hora falou assim: que bom, né, filha? Graças a Deus, né? Porque você não é campineira, você é bauruense. E você vai chegar lá e vai ter um emprego para você, né? E foi realmente assim, né? Chegou lá em Campinas e em um mês ela estava trabalhando. E essa é a força da mente. É a gente projetar aquilo que nós queremos para as nossas vidas e transformar realmente as nossas vidas. Prática do bem e da caridade. Não a fofoca e a maledicência. Seja o ponto final. Eu falei isso outro dia numa palestra lá em Pirajuí na quinta-feira, né? E é assim, isso foi uma receita que nós recebemos há muitos anos atrás do nosso querido pai Jacó, e ele falava para a gente: seja o ponto final. O que é isso, ser o ponto final? Aquela pessoa que vem para você, que conta alguma coisa e que de repente você fala: ah, fulano falou isso, né? Falou, nós já estamos jogando isso, a lenha ali na fogueira, e está indo esse pensamento, né? Então, quando alguém chega para falar alguma coisa negativa, seja você o ponto final, termine ali, seja o bloqueio, não projeta isso daí que é uma coisa negativa para fora ou para o outro, para ali em você, seja capaz de realmente absorver aquilo e transformar isso, né? Não aos vícios e às drogas, ou seja, cuide de você mesmo, cuida da sua vida, porque na verdade, isso daqui que nós temos, esse projeto nosso de carne, ele é um material para que o nosso espírito possa estagiar aqui nessa escola. Então, quando eu não estou cuidando de mim mesmo, eu estou, na verdade, jogando pedra, né, numa fonte maravilhosa que me foi emprestada para que eu estivesse aqui. Então, trabalhe em cima disso mesmo. Não ao ódio e à raiva, né? Então, diga sim ao amor, mas não aos sentimentos negativos. Aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor, transforma ele. Transforma em amor, em luz, projeta isso para o outro. Lembra que projetando eu também vou receber, né? Autovigilância e exame de conduta, é aquilo que Santo Agostinho nos falou, né? Olha lá as suas condutas e muda o seu pensamento, né? Correção imediata de qualquer erro cometido. Quando eu percebo um erro, tenha coragem de chegar para o outro e falar: olha, me desculpa, eu errei. Me desculpa, eu falei dessa forma, eu pensei dessa forma, eu estava errado, né?
perdão, me desculpa. A gente precisa ter coragem, né, de aceitar que realmente nós erramos e ir realmente do outro e tirar aquele sentimento que nós geramos de ruim no outro, né? Pensamento constante no bem. Então, manter o nosso pensamento como uma constante oração, ligado a essa espiritualidade divina e manifestar a luz na nossa vida. O que é essa transformação íntima? É um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, a fim de que a gente possa atingir, então, o domínio de nós mesmos, a fim de que nós possamos atingir a plenitude divina na nossa vida, no nosso coração. É um trabalho, gente, que assim, ninguém pode fazer pelo outro. Somos nós mesmos que devemos fazer por nós, né? E isso tem um sabor maravilhoso de vitória, quando eu reconheço realmente uma vida divina ali, agora atuando e vivendo dentro de mim, né? A autoanálise permite que alinhemos as nossas ações e pensamentos na direção das correções que necessitamos realizar, para que os ajustes, os nossos atos de acordo com os ensinamentos do Mestre, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. Ou seja, esses altos ajustes que nós podemos realizar traz um benefício para o outro e muito mais para mim mesmo, né? Faz com que eu realmente me reconecte com essa luz divina. Do livro Renovando Atitudes, de Hamed, são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Então, quando a gente quer mudar o outro, trabalhe em si mesmo. Trabalhe nas mudanças dentro de você, que você vai ver realmente as mudanças externas acontecerem. Não adianta a gente querer mudar o outro se aqui está empedrado, difícil, né? Não consigo ter um mínimo de compaixão pela vida que está à minha frente. Então trabalha em si mesmo, para que você possa realmente mudar o externo, né? Lembremos então de Santo Agostinho, quando ele coloca para a gente: a prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. Que bonito, né? Quando a gente está naquela agitação toda, né, do nosso coração, do nosso campo mental, a gente para fazer uma prece, para se conectar com essa luz divina, né? E a gente sente realmente aquilo fluir através de nós. E essa prece, ela não precisa ter lugar e nem local. Ela não precisa ser num santuário ou num lugar quieto, ela pode ser onde você estiver. Ou seja, nós precisamos aprender a estar em oração às 24 horas do dia, no nosso dia a dia. Nós precisamos estar conectados realmente direto com essa luz divina. Aí a gente vai entender a vida divina agindo dentro da nossa própria vida e promovendo os processos de mudança e de transformação. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver uma força interior, a alegria e a coragem. Bezerra de Menezes fala isso para a gente. Então, temos que trabalhar esse processo de ligação, de oração contínua com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso e acreditar realmente firmemente que Ele está presente na nossa vida. Não adianta a gente orar desconfiando. Nós precisamos orar nos entregando para que realmente nós possamos ser um instrumento da manifestação do amor divino na nossa e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Dessa forma, a gente consegue trabalhar em comunhão com o nosso Pai Todo-Poderoso, né? Então, para terminar, um aprendizado aqui, né? Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem em sua escola na Terra, você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa que resolve todos os problemas de maneira perfeita,
você é elevado além do alcance do pânico e da dor. Você resolve todos os problemas rápida e suavemente e percebe que as suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras. Desse modo, você evolui em cada nível do seu ser. Então, olha que interessante. A partir do momento que a gente se reconecta mesmo com esse eu divino, com esse amor divino, tudo muda na nossa vida. Essa força divina realmente se manifesta na nossa vida e a gente passa então a ter um novo nível de consciência. Um nível de consciência divina agora vivenciando aqui nessa escola da Terra. E aí a gente não espera nada mais em troca. Nós não esperamos do outro, nós só queremos doar para o outro. A gente quer que o outro leve, que o outro realmente receba o amor, o carinho, a bondade. Sabe aquela história de ser um candeeiro, né? É exatamente isso. Quando a gente coloca o candeeiro baixo, ele consegue iluminar ali ao seu redor. Mas quando a gente coloca ele lá em cima, ele forma uma roda enorme de iluminação. Então que a gente possa ser esse candeeiro de Jesus nessa escola da Terra. Que a gente possa colocar essa luz bem acima da nossa consciência e possa enviar esse amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente vivencie esse amor divino todos os dias da nossa vida. E que aí a gente possa realmente transportar esse amor ao coração daqueles que vêm ao nosso encontro. E que talvez a gente nem conheça, mas que receba esse amor divino que nós emanamos através do nosso pensamento, da consciência coletiva, a todos os corações que realmente tenham necessidade, né? Era isso que eu queria passar para vocês na noite de hoje. E nós vamos... você quer que eu faça uma reflexão, uma oração de reflexão? Então eu peço para vocês que a gente possa se posicionar e nós vamos agradecer o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, nesse instante, Mestre querido, nós agradecemos a Tua luz, a Tua força renovadora e o Teu amor bendito. E te pedimos, Mestre Jesus, que nesse instante, toda a espiritualidade da casa que nos acolhe, possa trabalhar os campos energéticos de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, dando paz, amor, harmonia, sentimento de gratidão e perseverança, Senhor, para que cada um possa vencer as aparentes barreiras, Mestre Jesus, as barreiras que foram condicionadas pelo seu próprio eu, que elas possam romper essas barreiras e realmente se alçar como inseto adultos, possam ter a consciência divina aclarada, Senhor Jesus, que possam perceber que o seu amor latente está dentro de cada uma delas e que através desse amor elas podem direcionar a sua fonte divina de amor e bondade a todos os fatos e pessoas na sua vida, possam transformar a sua própria vida, acreditando, Mestre Jesus, que o teu amor é capaz de mudanças e transformação, e que o seu coração bendito, à medida que ele se abre para o seu coração, essa força divina se manifesta em forma de luz, amor e concretização dos seus ideais. Mestre querido, nós te pedimos também que através da força do nosso pensamento, esse amor bendito possa chegar ao lar de cada uma dessas pessoas, possa emanar o coração de cada uma dessas pessoas que vivem sobre esse lar, para que elas possam sentir o seu amor, a sua bondade, tenham coragem e bom ânimo de se renovar, Mestre Jesus, em cada instante das vossas vidas. Assim, Mestre Jesus, dessa forma, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa escola da terra, unidos ao seu amor divino. Senhor, muito obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito bem, gente.